Então tem umas bobagens que se criou nesse país que tem que ser desmontado para a gente voltar a governar esse país em função, sabe, das nossas necessidades, das nossas possibilidades. E a educação é a condição sine qua non para isso. Eu estou falando de sine qua non porque o Caetano Veloso vai ouvir que eu falei sine qua non. Ele vai dizer, porra, como o Lula está... Então, a educação... Então, por falar em burrinho demais, esta semana apareceu mais um gênio aí. Eu vou lá derrubar o Olavo de Carvalho, publicou um artigo tal de Gustavo Moreira, publicou um artigo chamado Imposturas de Olavo de Carvalho, onde ele pega um pedacinho de um programa. Note bem, ninguém escreve um negócio para contestar um livro meu, uma tese minha, nada. Pega 3 minutos de programa, né? E daí escreve 100 laudas sobre o negócio, né? Quer dizer, isso é fantástico. Já viu assim, a reputação de um filósofo ser julgada não pelas suas obras, mas por uma coisinha que ele falou no programa de rádio. Meu Deus do céu, como é possível? Só no Brasil acontece um treco desse. E o que o sujeito falou em 3 minutos no programa de rádio, você responde em outros 3 minutos no programa de rádio e pronto, acabou, né? Agora o sujeito pega aqui e diz, vai fazer um estudo profundo, né? Onde ele estava dizendo ali que este negócio, vamos dizer, de colocar a comunidade negra como vítima da perseguição europeia, branca, etc., etc., é uma coisa absolutamente desproporcional, porque houve muito mais escravidão no mundo árabe, tá certo? E, mais ainda, negros e mestiços estiveram entre os grandes proprietários e traficantes de escravos desde o início, muito antes do europeu chegar na Europa. Tá certo? Então eu estava falando da desproporção entre o tráfico negreiro no mundo árabe, na própria África, e no mundo ocidental, dizendo que durante muito tempo só se falou a respeito deste, esquecendo o outro e perdendo, portanto, o senso das proporções. O rapaz ficou brabíssimo e escreveu um artigo aqui, Imposturas de Olavo de Carvalho. Então ele pega as autoridades da matéria e faz um artigo praticamente constituído só de citações das autoridades, que ele aqui transcreve, né? Transcreve não, põe lá uma cópia fotostática dos trechos, né? Provando que, segundo esses estudiosos, eu estou completamente errado, eu distorci tudo, né? Eu exagerei o tráfico islâmico, né? Tudo porque, no fundo, eu sou um racista filha da puta, evidentemente, quem não sabe, né? Então, só que quando você vai ver quem são essas autoridades, é o seguinte, ele não cita nem um livro sobre o tráfico islâmico. Ele só cita livros sobre o tráfico ocidental. Eu digo, meu filho, como é que lendo o livro sobre o tráfico ocidental se tira conclusões sobre o tráfico muçulmano? Que mágica é essa, hein? Segundo lugar, a bibliografia dele, a mais atual é a do Alberto Costa e Silva, A Manilha e o Libão, que é um livro publicado em 2002. O livro do Alberto Costa e Silva é uma obra-prima, eu mesmo recomendei. Só que é o seguinte, ele só trata do tráfico ocidental. No primeiro volume, que se chama Espada e a Lança, ele menciona, assim, em 2 páginas, de um livro de 700, ele menciona o tráfico islâmico de passagem, mas esse não é o assunto do livro. Então, agora, quantos livros você leu sobre o assunto do tráfico islâmico, Gustavo Moreira? Resposta, nenhum. Nenhum. Tu está chutando, meu filho. E as suas informações estão totalmente desatualizadas, porque esses especialistas que você cita, além de não tratarem do assunto, veja, por exemplo, Alberto Rani. Alberto Rani é um excelente historiador, besta reputado, só que é o seguinte, Alberto Rani morreu em 93. Ele não pode ter lido tudo o que se descobriu depois a respeito, que é uma coisa muito impressionante, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Outros, ele pega esses doutrinários marxistas, como Perry Anderson, tá certo? Ou um simples apologista da Revolução Islâmica, como Amin Maalouf. Quer dizer, primeiro, não são especialistas na matéria. Segundo, aqueles que são, como por exemplo Manolo Florentino, um estudioso brasileiro, muito sério. Só que é o seguinte, ele só estuda o tráfico brasileiro. Vejam lá a bibliografia dele, vejam os trabalhos dele, são um trabalho muito bom, por exemplo, comparando, né, o tráfico na Bahia e em São Paulo. Eu digo, mas escuta, como é que você estudando Bahia e em São Paulo, você vai saber o que estava se passando na Zâmbia, na Serra Leoa? É impossível, meu filho. Então você tem que procurar, você quer falar do assunto, vai procurar a bibliografia sobre o assunto, não sobre um outro assunto parecido. Então aqui, vou dar algumas, aliás, toda a bibliografia que ele cita é em português, então estou discutindo com mais um erudito monoglota, é um negócio fantástico no Brasil. Né? Então o cara lê esses livros que já são de circulação usual, né, no meio universitário brasileiro, lê aqueles 5 livrinhos e acha que sabe tudo. Digo, bom, tudo isso está enormemente desatualizado,
praticamente tudo o que se sabe sobre o tráfico islâmico foi descoberto nos últimos 20 anos, pelo menos 30. Né? Então, é realmente novidade, mas que um estudioso, um erudito como vocês pretendem, tem a obrigação de estar informado. Mas primeiro você tem que aprender a ler em línguas estrangeiras, meu filho, coisa que você não sabe, você só lê livro em português. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui alguns livros essenciais para o estudo do assunto, que não vamos nem entrar na discussão da matéria, porque as informações dele estão tão desatualizadas, estão tão por fora, ele ignora tão completamente o tráfico islâmico, que a única coisa que ele pode fazer é realmente, né, tirar um PDF de alguns livros altamente desatualizados e botar aqui para, né, exibir a cultura que não tem. Então, antes de tudo, meu filho, você quer discutir o assunto? Informe-se. Então, veja, por exemplo, leia este livro, Les Négriers en Terre d'Islam, Os Negreiros nas Terras do Islã, de Jacques Heers, tá certo? Que foi professor de História da Sorbonne e publicou vários livros a respeito das cruzadas e da escravidão. Né? Esse livro foi publicado em 2003, 10 anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Né? Também este aqui, né? Paul Bepler, Bepler é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves, African Masters, narrativas de escravos brancos na África. Né? Olivier Pétré-Grenouillot, Traite négrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, tá certo, que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet, autor africano, Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me encher o saco, tá? Aqui, Bernard Lugan é o maior historiador da história africana, um historiador ocidental da história africana. Tem 2 livros importantíssimos aqui que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico, tá certo, muçulmano, que chegou a escravizar 17 milhões de africanos. 3 vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões. A maior parte deles foram castrados. Os homens foram 90% foram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Segundo, o tráfico islâmico, enquanto para a América e para o Brasil, muito mais para o Brasil do que na América do Norte, vinha a maior parte dos escravos eram homens, que era para trabalhar na lavoura, no Islã eram mulheres para ser exploradas sexualmente pelos seus patrões. Você vê o alto nível moral que era a escravidão islâmica. Também este livro do próprio Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique. Tem aqui uma infinidade de dados, tá certo, para tapar sua boca e você nunca mais vir encher o meu saco. Tá certo? Aqui, Ronald Siegel, Islam's Black Slaves, The Other Black Diaspora. Ronald Siegel. Né? Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye, N''D-I-A-Y-E, Le Génocide Voilé, o genocídio velado. Quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de 13 séculos. Né? E o cara vem dizer que não foi nada, que o principal foi no Ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o Ocidente e o mundo islâmico, e o mundo africano inteiro, aqui o senhor Gustavo Moreira, é o seguinte, é que aqui houve movimento abolicionista, desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada. Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no Islã, o Corão assegura o direito de ter escravos, então ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então nunca houve movimento abolicionista lá. O movimento abolicionista foi inventado por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Fomos nós que inventamos isso, Gustavo Moreira. Né? Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda aqui, lê esse livro. Mende Nazer, Slave, My True Story. A história de uma escrava que fugiu de país muçulmano, tá certo? E foi procurar abrigo na Inglaterra. Lugar cheio de nazista, fascista, filha da puta, né? Também, ó, esse aqui. White Gold. Gilles Milton. White Gold. A história extraordinária de Thomas Pellow e do 1 milhão de escravos brancos no Islã. Quer dizer, 1 milhão está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só 1 milhão. De escravos africanos foram 17 milhões. Tem mais aqui 1 milhão de brancos. E esse aqui. Murray Gordon. Slavery in the Arab World. Então,
Tudo isso, meu filho, é a pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português, tá certo? Para monoglota metido como você, tá certo? Então é o seguinte, vai estudar, vagabundo. Agora, o mais bonito da história é o seguinte, é que ele disse que resvala, situação, a palavra escrita às vezes resvala para o pugilato, né? Situação nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Muito bem. Só que ele escreve ad hominem com N final. N e não M. Né? Ad hominem, aqui, seu analfabeto, seu bosta. Hominem é o acusativo de homo homines, terceira declinação latina. Não existe nenhum acusativo latino que termine em N. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Com isto aqui, você merece perder o seu emprego. Tá certo? Como é que se admite que um analfabeto desse seja professor de uma universidade e ainda se meta a líder de movimentos que visam destruir a própria universidade? O que é isto, porra? Quer dizer, você, num só parágrafo, você cita duas coisas que você não sabe o que são. A frase do Buffon, você não sabe o que é. E vem com a expressão ad hominem com N. Ora, vai lamber sabão, porra. Quer dizer, eu digo o seguinte, o Reinaldo Azevedo foi caridoso com esse cara. Porque, veja, ele vem com essa exigência de polidez. Ora, às vezes nós somos impolidos, tá certo? Mas para comentar, não ideias. Nós não estamos discutindo ideias. Será que eu vou discutir? Isso aqui é uma ideia do professor Safatli, né? Quer dizer, ele tem uma tese acadêmica de que ad hominem, o acusativo da terceira declinação se escreve com N, é uma tese filológica que ele tem? Não, é um simples erro, tá certo? De um cara que nunca estudou latim, que não sabe uma única palavra latim e fica usando expressão latina que não conhece. Olha, essa expressão em particular, depois de um longo esquecimento em que ela mergulhou na cultura brasileira, fui eu que a repus em circulação com o meu livro sobre a dialética erística de Schopenhauer. Depois que saiu aquele livro, todo mundo começou a usar ad hominem, ad hominem, ad hominem. Né? Quer dizer, a expressão ad hominem significa o seguinte, é quando você tenta refutar uma ideia, não por uma objeção interna ou externa que você tem a ela, mas pela má qualidade da pessoa que a emitiu. Por exemplo, o sujeito chega aqui com uma teoria física, eu digo, você é ladrão, você comeu a mulher do próximo, você é viado, você é isso, qualquer coisa assim. Então isso é que se chama argumento ad hominem. O argumento ad hominem é, vamos dizer, uma acusação que é despropositada dentro da discussão. Porém, eu já expliquei aqui, já expliquei em artigos, mas esses caras não leem, né? Há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido, porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum in contrarium. Um exemplo in contrarium é um caso concreto que desmente uma regra geral. Né? Por exemplo, se você diz que, vamos supor, né, todos os brasileiros são ladrões, você faz uma afirmação genérica. Tá certo? Portanto, se você mostrar um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplum in contrarium é um argumento lógico perfeitamente válido, tá certo? Para a impugnação de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumento ad hominem é também um exemplo in contrarium. E note bem, eu só usei argumento ad hominem quando usei, o que não é frequente, tá certo? Quando coincidia de ser também um exemplo in contrarium. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então por isso ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar, então, por que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário. Então, neste caso, vamos dizer, o argumento ad hominem é também um exemplo in contrarium. Então, ele não tem
Ele não é usado com propósito erístico e nem mesmo com propósito retórico, mas é usado com propósito lógico perfeitamente legítimo e científico. Qualquer juízo universal é impugnado automaticamente pela, vamos dizer, exibição de um único exemplo em contrário, para não falar de vários. Tá certo? Na verdade, se você pegar a ordem inteira dos teóricos do marxismo, você não tinha um único proletário entre eles, mas nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, como é que é o proletariado que tem a visão objetiva da história, se aqueles mesmos que estão levando ao proletariado essa visão objetiva não são proletários eles próprios? Então, a realidade da vida dessas pessoas desmente a regra geral que eles estão anunciando. Por quê? Porque ela é um exemplo em contrário que impugna essa regra. Tá certo? Então, no caso aí do professor Safatli, né, o argumento ad hominem usado contra ele, embora moralmente justificado, não tem valor lógico. Quer dizer, o professor Safatli, o fato do professor Safatli ser um latifundiário e defender a sua fazenda contra os invasores, não impugna necessariamente nenhuma defesa teórica que ele faça da atitude dos estudantes na USP. Mas acontece que esse caso não foi citado para impugnar uma ideia ou um argumento, mas uma atitude política. Não se trata de, vamos dizer, impugnar uma ideia, um argumento ou uma teoria, alegando uma safadeza uma safatleza do seu Safatli. Né? Não se trata disso. Trata-se de mostrar, vamos dizer, duas condutas que se impugnam mutuamente. Ora, quer dizer, se trata, vamos dizer, de comparar não uma ideia com os atos da pessoa, mas um ato com outro ato, então o argumento ad hominem é perfeitamente legítimo, porque não se trata de uma discussão de ideias. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós perdemos o estilo quando a palavra escrita resvala para o pugilato, mostra-se ainda mais ignorante da literatura universal, tá certo? Porque alguns dos maiores estilistas da história usava a palavra exatamente como arma de pugilato. Esse indivíduo ele nunca leu Santo Agostinho, ele nunca leu São Bernardo, tá certo? Ele nunca leu William Hazlitt, ele nunca leu Georges Bernanos, ele nunca leu Leon Blois. Tá certo? Se você tirar desses autores o elemento de briga, de pugilato e de agressão que tem ali, acaba o estilo deles. Desaparece completamente. Né? Então, quando ele contrapõe, né, o estilo à agressividade verbal, mostra que é um analfabeto. E, aliás, até os palavrões, meu filho. O que seria da obra do Jorge Amado se você retirasse os palavrões? O que seria da obra de Henry Miller se retirasse os palavrões? O que seria da obra de tantos outros, onde esses palavrões exercem uma função expressiva, universalmente reconhecida como legítima? Né? Outra coisa, ele não sabe sequer distinguir quando um palavrão é usado, vamos dizer, como expressão imediata de um sentimento, e quando ele é usado em maneira irônica, quando tem duplo ou triplo sentido calculado, quando é usado com aquele distanciamento artístico. Ele não sabe. Porque, olha, todos os palavrões que eu usei por escrito, aqui no programa não necessariamente, mas se algum dia eu usei algum palavrão, quer dizer, eu não me lembro de ter escrito nenhum palavrão. Mas alguma expressão assim mais blanda, como pum, por exemplo. Né? O Safado ficou muito bravo porque o Reinaldo falou de pum no elevador. Né? Então, sempre foi usado com distanciamento estético, meu Deus do céu. Mas se os caras não sabem ler, se o cara não sabe nem a terceira declinação latina, que devia ter aprendido no ginásio, e se aventura a exibir uma cultura que não tem, mostrando que é realmente um vigarista, eu repito, isso é vigarice, seu Safatli, né? Quer dizer, não se usa uma expressão que não se compreende. Um acadêmico, um intelectual, não tem o direito de fazer isso jamais. E você está fazendo o mesmo parágrafo duas vezes, com a frase do Buffon e com este acusativo latino terminado em N. O texto do seu Vladimir Safatli também pode servir, porque, é assim,
O uso de chavão. Primeiro, ele transforma a frase de Buffon num chavão. A frase em si não é um chavão, né? Embora tenha sido milhares de vezes repetida. É uma frase que tem um sentido muito profundo e, como eu disse, inspirou inúmeros estudos estilísticos. Mas para ele, né, o estilo é o homem, passa a significar a obrigação de seguir uma norma de polidez. Quer dizer, que é exatamente a total falta de estilo, né? No Brasil, grandes escritores, né, mostraram ter tanto desprezo por isso. Graciliano Ramos, inúmeras vezes, né, se referia a essas normas de polidez com um absoluto nojo. Porque um escritor de verdade não tem satisfação a prestar a isto, meu Deus do céu. Ele tem que obedecer um padrão estético muito superior a isto, né? E o qual implica, às vezes, você justamente infringir a regra de polidez. Então, outra coisa, ele também usa a expressão argumentum ad hominem como chavão. O que é argumentum ad hominem? É isso que o Olavo escreve. Ele só faz argumentum ad hominem. Isso virou um chavão, que todos eles dizem a mesma coisa, sem nem saber o que é argumentum ad hominem, né? E tentando ocultar, vamos dizer, as milhares e milhares de páginas de análises muito sérias e pesadas que eu fiz a respeito de assuntos complexos, que eles não são nem capazes de entender, quanto mais de refutar, meu Deus do céu, né? Então, essa coisa, o Olavo não tem argumentos. Eu falei, vocês repetem isto, né? E repete a coisa, vira um chavão e começa a ser repetido. O que expressa isso? Uma análise objetiva, quer dizer, um traço objetivo dos meus artigos, dos meus textos? É claro que não. Então, em milhares de páginas para provar que é o contrário. Mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Então, tudo o que eles escrevem é só isso, é só a expressão de um sentimento de identidade da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade. Se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram, tá certo, no sentimento de participação ou exclusão. Então o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. A mentira significa não gosto, e a verdade significa gosto. Gosto exatamente como meus colegas gostam, é o nosso gosto coletivo. Então, o critério de verdade e erro virou isso no Brasil, graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio. Safato, você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse, né, o acusativo da terceira declinação latina com N, o que os alunos iam fazer com ele no meu tempo, hein? Impedir a demissão do cara imediatamente. E é o que você merece. Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta sobre a situação da educação universitária no Brasil. Pretendo me formar em filosofia, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Ele se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Quartim de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros, moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, véio. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava uma besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então,
O segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Falo, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Ah, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá, edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles acharam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisa que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando... Falando em QI, aqui nós temos um cidadão que se homenageia a si próprio com o título de O Filósofo da Cidade de São Paulo. Chama-se Paulo Giraldelli. Na verdade, ele é da cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidadezinha no interior, que é famosa pelos seus bordados. Essa é uma cidade onde eu ia muito quando era pequeno, porque lá morava a minha querida tia Ofélia, né, e o ramo turco da família, meus tios Salim, Naim e Elias. E deu graças à recordação da cidadezinha. Mas acho que naquela época o Paulo Giraldelli não existia ainda nem como espermatozoide. Mas, muito bem, depois alguém fez a besteira de trazê-lo à existência e agora o sujeito ficou assim. E ele, então, escreve aqui um negócio dizendo que eu sou uma besta quadrada, que eu não entendo nada de filosofia e que eu sou assim porque eu não fiz o curso universitário como ele, e que, aliás, eu morro de inveja dos professores de universidade de filosofia, né, porque eu não fiz o curso e eles fizeram, e eles têm aqueles empregos maravilhosos, né, na USP, né, aquela coisa fantástica, né? Eles estão tão contentes que vivem quebrando a universidade, né? E eu estou com inveja do emprego deles. E daí ele diz o seguinte, diz que eu cometo um erro, assim, crasso, imperdoável, porque eu classifiquei num artigo, eu disse que, segundo Platão, os filósofos são amantes de espetáculos. E diz aí o Paulo Giraldelli, qualquer criança sabe que no livro quinto da República, o Platão estabelece uma diferença radical entre os amantes de espetáculos e os filósofos, né? Digo, olha aqui, Paulo Giraldelli, tu é um analfabeto, tu é uma besta quadrada fora do comum. Né? O que o Platão faz é o seguinte, ele distingue entre dois tipos de amantes de espetáculos. Aqueles que gostam de qualquer espetáculo, que se deleitam no espetáculo das aparências, e aqueles que se deleitam no espetáculo da verdade. Então são dois tipos de amantes de espetáculo. Então está na cara que o filósofo, segundo Platão, é um amante de espetáculos. Só que o espetáculo dele é a verdade, é o ser. E os dos outros são apenas a aparência. A distinção caracteristicamente platônica. De modo que a oposição que você está falando só existe na sua cabecinha. Aliás, se você está citando esse negócio do livro Quinto da República, é porque alguém te chamou a atenção para esse trecho, que é o único que você conhece da República.
Se você tivesse lido o livro, seria impossível você ter pulado a página 1. A página 1 do livro 1, no qual Sócrates diz que foi ao Pireu para quê? Para assistir a um espetáculo. Tá certo? Então, o que ele foi fazer lá se ele não gostava de espetáculos? Então, é claro que se a distinção feita no livro quinto já não fosse clara por si mesma, não esqueça que ela está no contexto de uma narrativa que começou com Sócrates indo para ver um espetáculo. Tá certo? Então, não existe oposição nenhuma entre o filósofo e o amante de espetáculo, porque o filósofo é um deles. A diferença é que o espetáculo que ele gosta é um, e o espetáculo que o espectador vulgar gosta é outro. Agora, o Paulo Giraldelli, né, além disso, ele se coloca entre os filósofos, e ele atribui algumas qualidades ao filósofo. Uma delas é transcender suas próprias ideias políticas, raciocinar acima da sua própria ideologia ou grupo partidário, e que só os filósofos conseguem, não as pessoas comuns, como Olavo de Carvalho e Adolf Hitler. Quer dizer, a frase é tão idiota, tão despropositada, que não dá nem para comentar. Você está entendendo? E, claro que atribui, vamos dizer, me atribui ideias fascistas, não diz quais são, a não ser que ele considere, por exemplo, ser contra o aborto é fascista, talvez ele concorde com a dona Jandira Fegali. E o pior é o seguinte, é que o artigo dele tem como título, né, uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que diz: não é preciso ser burro para ser de esquerda, quando todo o artigo é uma demonstração precisamente do contrário. Tá certo? É preciso ser burro para ser de esquerda, mas ser burro, só seria o caso de dizer, ser burro não basta. É preciso ser burro e também ser vigarista, como esse Paulo Giraldelli. Você é um vigarista, mentiroso, safado, vagabundo, tá certo? A sua página, tá certo, não serve para absolutamente nada, a não ser para você exibir sua mulher pelada, que você gosta, né, tá oferecendo, tá certo? Quer dizer, Paulo Giraldelli, quer saber uma coisa? Vai tomar no cu. Né? Ele também, existe um mote na esquerda, um slogan, que é assim: Olavo de Carvalho está no jornalismo porque, né, acabaram-se as grandes inteligências da direita. Tá? E ele volta ao mesmo tema, né? Dizendo que acabaram-se os grandes pensadores da direita, entre os quais José Guilherme. Ele escreve Melchior. Melchior, rapaz, vai pra merda. O que é isso? Quer dizer, tu não leu nem o nome do autor que tu está comentando, né? E vem querer ensinar a mim o que Platão disse ou deixou de dizer? Ora, porra! Quer dizer, olha aqui, isso aí são dois vigaristas, dois trapaceiros, tá entendendo? Isso aí tem que acabar no Brasil. Esse pessoal tem que sair da função pública, sabe? Qualquer função pública, mesmo na internet. Tá? Você tem que ser tirado de lá, tá? Com o pé na bunda e com os paradas, tá entendendo? Ainda com uma enxurrada de palavrões, assim, apocalíptica, né? Ora, porra. Como é que os caras querem que eu não diga a palavra? Não é possível. Note bem, no Brasil agora, você pode ensinar as crianças na escola que elas, né, como é que se dá o cu, etc, etc. Mas eu não posso mandar ninguém tomar no cu. Como é que é isto? Nós da cidade de São Paulo, para bem para pensar, né? Em São Paulo viveram o Mário Ferreira dos Santos, o Miguel Reale, o Vicente Ferreira da Silva e o William Flusser. Tá certo? E o cara diz que ele é o filósofo da cidade de São Paulo. Meu filho, você não é filósofo da cidade de São Paulo, tu não é o filósofo da Barra Funda, tá certo? Tu não é o filósofo da tua rua, tu não é nem o filósofo do teu banheiro, tu é o filósofo da puta que eu pariu, isso na melhor das hipóteses. Se vocês bem se lembram, o começo da história foi porque ele disse que eu cometi um erro crasso num artigo ao classificar os filósofos como amantes de espetáculos. E daí diz ele aqui, isso nessa mensagem agora: era um erro crasso, maluco, pois lembro da minha primeira leitura de Platão no colégio por volta dos 14 para 15 anos. E lembro bem dos meus professores. Todos nós sabíamos que amante de espetáculo é uma coisa e filósofo é outra. É uma distinção clássica em Platão. Para um comentador que insiste nessa distinção, veja Daniel Devereux, Plato Metaphysics em C. Shields' Ancient Philosophy, editado pela Blackwell. Bom, isso aqui como começou. Daí, eu expliquei que tanto o amante de espetáculos comum quanto o filósofo são ambos amantes de espetáculos, que pertencem ao mesmo gênero, havendo apenas uma diferença. Eis aqui
o trecho que ele cita. Eis aí abaixo o Olavo de Carvalho reiterando o erro dele e, pior, aprofundando ainda mais o erro. Abre aspas para a citação que ele faz de mim. O que o Platão faz é o seguinte, ele distingue entre dois tipos de amantes de espetáculo. Aqueles que gostam de qualquer espetáculo, que se deleitam no espetáculo das aparências, e aqueles que se deleitam no espetáculo da verdade. Então, são dois tipos de amantes de espetáculo. E aí vai o Giraldelli, né? Dizendo que isso é um erro crasso, que é medonho, que eu estou ainda redobrando o erro, mas que ele, aspas, como filósofo que tem responsabilidade para com a juventude, né, ele vai pôr a coisa em pratos limpos e citar aqui diretamente o trecho da República. Em seguida, ele cita o trecho da República, 476A e B, em inglês. Né? Muito bem, nesse trecho, de fato, Sócrates faz ali uma distinção entre o amante de espetáculos e o filósofo, tá certo? Não preciso ler o parágrafo inteiro, de fato é essa distinção que está ali. Muito bem. Acontece que é o seguinte, ele cita aqui República, mas não diz qual é a edição nem nada. Como ele citou antes o Daniel Devereux, está na cara que é um trecho que ele extraiu do artigo do Daniel Devereux, colocado no livro Ancient Philosophy de C. Shields, né? Muito bem. Acontece que se ele tivesse lido a República, ele jamais poderia chegar à linha 476A sem passar pela linha imediatamente anterior, que é 475D, na qual, vejamos, aqui eu fui conferir o negócio, eu me lembrava claramente disto, mas no programa passado eu não citei o texto, né? Com linha e número, e não citei de propósito, para esperar que ele citasse, porque eu queria saber de onde ele tirou essa bobagem. Né? Então vamos ver aqui, eu fui conferir agora em duas traduções, duas das muitas que eu consultei ao longo da vida. Uma é a do Paul Florey na Loeb Classical Library, que é acompanhada do original grego. E outra é do Leon Robin, que foi editado pela Pleiades, que foi, sem dúvida, um dos maiores estudiosos de Platão no século XX. Então, eu vou ler aqui, primeiro a do Robin, depois a do Paul Florey, e depois vou ver como está no original, e vocês vão tirar definitivamente esta dúvida. Então, o interlocutor pergunta ao Platão, note bem, não se os filósofos são amantes de espetáculos, mas se os amantes de espetáculos, em geral, são filósofos. Sócrates responde, pas du tout, mais ressemble à des philosophes. Et fit-il, quels sont ceux dont tu dis que ce sont des philosophes authentiques? Ce sont, répondis-je, ceux pour qui la vérité est le spectacle dont ils sont amateurs. Traduzindo para o português. O interlocutor pergunta, então, devemos chamá-los, aos amantes de espetáculos, de filósofos? Não, mas eles se parecem com filósofos. E, disse ele, quais são aqueles que você chama como filósofos autênticos? São aqueles para os quais a verdade é o espetáculo da qual eles são amantes. Ou seja, Sócrates está claramente classificando os filósofos como amantes de espetáculos, com a diferença específica de que são amantes do espetáculo da verdade. Do mesmo modo, na tradução da Paul Florey, Loeb Classical Library, está aqui. Whom do you mean then by the true philosophers? Those for whom the truth is the spectacle of which they are enamored. Ou seja, são aqueles que estão enamorados do espetáculo da verdade, como os outros estão enamorados do espetáculo da aparência. No original grego, a coisa é ainda mais forte. Tois tes aleteias en dego philotheamonas. Philotheamonas é como se diz amante de espetáculo em grego. Então, o filósofo é o philotheamon da aletheia, da verdade. É o amante do espetáculo da verdade. Isso está muito claro na linha imediatamente anterior. Não é isso? Ora, se o Paulo Giraldelli tivesse lido a República, ele não chegaria à linha 476 sem ter passado pela linha 475. Mas como ele jamais leu a República, ele apenas pegou esse trecho citado no Daniel Devereux
Então, ele ficou com a impressão de que a distinção entre os amantes de espetáculos e os filósofos não é uma distinção de gênero e espécie, mas é uma distinção radical absoluta, é uma distinção de substâncias, quando está na cara que é uma distinção escalar. Existem aqueles que amam o espetáculo das aparências e existem aqueles que vão além das aparências e amam o espetáculo da verdade. Isso está muito claro para quem leu A República. Agora, para quem catou um trechinho do Daniel Devereux, tá certo? E quer esfregar na minha cara, mostrando para se fazer de superior, tá certo? Pegar isso aí e esfregar aquele diplominha de merda dele, aí é outra coisa, tá certo? Então, esta é a diferença, tá certo? Entre esta molecada que sai com diplominha da USP e um estudioso de verdade. Para estudar um texto clássico, você só tem um jeito, você se tem que se munir das melhores traduções do original, grego ou latino, e de um excelente dicionário que eu uso aqui, o do Charles Bailly, tá certo? Que é provavelmente o melhor dicionário grego em um volume só que existe, tá certo? Então, de cara, você vê que o mesmo termo, philotheamon, é usado com relação aos amantes de espetáculos em geral e é usado aos amantes da aletheia da verdade. Tá certo? Não há a menor dúvida quanto a este ponto para quem quer que tenha lido A República. Agora, para quem cisca trechinho em livro de segunda mão, essa distinção evidentemente não existe e só existe a diferença radical que é, vamos dizer, a impressão que fica se você lê só o parágrafo seguinte, 476A. Então, uma coisa é estudioso de verdade, outra coisa é aluninho da USP, tá certo? Eu, quando era jovem, eu fui assistir várias aulas na USP como ouvinte e cheguei à conclusão que eu não devia frequentar aquela faculdade. Por quê? Eu ia perder 1h30 para chegar lá, outra 1h30 para voltar, várias horas por dia em assembleias estudantis, debates idiotas, e não ia estudar coisíssima nenhuma. Então, fazendo as contas, essas 6 ou 7, 8 horas perdidas seriam melhor aplicadas se eu ficasse em casa e se eu estudasse 3 horas por dia, que, aliás, é o que Aristóteles recomenda, umas 3 horas por dia, tá certo? Não passar disso porque a cabeça humana não aguenta. Então, se eu aplicar essas 3 horas por dia no estudo verdadeiro, seguindo os métodos admitidos em verdadeiros centros de estudo universitário no mundo, eu iria muito mais adiante, como de fato fui. E como qualquer pessoa pode ir, se ela quer conhecimento, tá certo? E não um papel social, e não uma posição social para ficar brilhando e jogando na cara dos outros, como faz esse palhaço desse Paulo Giraldelli. Mas, se fosse este todo o problema, tá certo? Seria apenas, vamos dizer, mais um blefe entre os inúmeros que eu já vi esse pessoal de esquerda dar. Tá certo? Acontece que o Paulo Giraldelli vai um pouco adiante, ele mente. Inclusive nessa segunda mensagem que ele postou agora, ele mente novamente dizendo que eu falei mal da esposa dele. Quando se ouvirem o programa, ouvirão claramente eu dizer que não há nada de errado com a moça. Eu disse exatamente estas palavras. Há de errado com o Paulo Giraldelli. Não falei nada de mal dela, não adianta querer se fazer de vítima para cima de mim. Tá certo? Muito bem. Agora, na primeira mensagem, tá certo? O Paulo Giraldelli, né, foi tão longe, tá certo, na vigarice, que chegou a inventar a minha vida. Tá certo? Eu até escrevi umas notinhas aqui, que eu nem sei se vou terminar. A qualquer hora eu ponho isso na minha página, mas não sei se vou ter tempo de terminar, então eu vou ler para vocês, tá certo? Os pedaços aqui que eu anotei. Na década de 80, mergulhado em estudos de religião comparada, eu mantinha uma intensa troca de cartas com alguns dos mais prestigiosos eruditos da área, entre outros o ex-diretor da seção de manuscritos orientais do Museu Britânico, Martin Lins, e o ex-ministro da Cultura do Irã, Seyed Hossein Nasr, o maior filósofo vivo do Islã e reconhecidamente um dos maiores do mundo. Aproveitei todas as oportunidades de viagem para encontrá-los pessoalmente e incomodá-los com toda a sorte de perguntas, recebendo deles, como sempre uma atenção calorosa e bem superior à merecida. Nasr, então recém-exilado em Washington, consentiu mesmo em servir de guia turístico para mim e para um grupo de jovens amigos, levando-nos a museus e outros pontos memoráveis da capital americana, e fazendo questão de apresentar-nos, já que tínhamos perguntas específicas, ao autêntico calígrafo islâmico tradicional, o grande Yusuf Ibish. Traduzi vários textos de Nasr e de Lins para os meus alunos, mas nunca me ocorreu a ideia, inexistente em meios intelectuais normais, de me promover às suas custas, muito menos mediante o grotesco expediente de anexar algum texto meu ao deles e publicá-lo com o meu nome na capa ao lado dos seus,
simulando coautoria e ludibriando os leitores provincianos. A única vez que posei numa capa de livro ao lado de um autor de prestígio mundial, René Girard, foi numa obra coletiva com outros 2 contribuintes e não foi mediante colagem ex post facto, e sim em razão de uma mesa redonda que tivemos na faculdade da cidade no Rio de Janeiro. Ademais, não fui eu o editor da obra, nem fui consultado quanto à capa. Se fosse, eu diria, jamais me coloque como coautor, porque houve uma conferência principal, que foi a do René Girard, e houve 3 intervenções, 3 comentários a ser feitos depois, um dos quais o meu. Portanto, eu não sou um coautor, eu sou um comentador. Você pode colocar o meu nome na Folha do Rosto como comentador, jamais como coautor. Mas a edição foi iniciativa deles. Muito bem. Conto essas coisas para dar aos leitores a medida exata do personagem do qual me vejo obrigado a falar nas linhas seguintes, o qual construiu uma carreira acadêmica inteira, fazendo amizade com o filósofo americano Richard Rorty, o que não era difícil, sendo Rorty notoriamente o mais gentil embrulhão intelectual de todos os tempos, escrevendo prefácios para os textos dele e em seguida estampando-se a si próprio na capa como coautor, em vez de recolher-se modestamente à folha de rosto como prefaciador ou editor, como é certo e usual fazer nessas circunstâncias, e como fiz com os textos de Mário Ferreira dos Santos e Otto Maria Carpo, e até com os de um autor totalmente desconhecido do público paulista, o poeta e filósofo pernambucano Ângelo Monteiro, cujos ensaios reuni e lancei na praça. Não parasitei em proveito próprio nenhum dos autores ao quais servi com modéstia e sinceridade de canal para que chegasse ao público, e não vejo nisso nenhum mérito especial, apenas a obediência normal e rotineira a uma regra mínima, que, por seu caráter elementar e incontornável, é menos de honestidade intelectual do que de saúde pública. Quer dizer, isso é uma regra, vamos dizer, de saúde pública, que ninguém que esteja no meio intelectual pode ignorar. Quer dizer, se o sujeito começa a constar na capa como coautor de textos dos quais ele acrescentou um comentário, então, evidentemente, é um picareta, é um vigarista. Vocês podem imaginar, portanto, o desgosto que sinto ao ver-me constrangido a prestar atenção a um personagem que só chegou a ocupar algum espaço, ainda que modestíssimo, por meio do mais torpe e mesquinho dos expedientes editoriais, e cuja mais alta realização intelectual até agora é um filminho pornô estrelado por ele próprio e sua esposa, do qual voltarei a falar mais adiante. Ao longo da vida discuti com vários tipos desprezíveis, mas eram vigaristas intelectuais, e não vigaristas tout court, vigarista no sentido material da palavra, ao menos segundo o que eu pensava na época. Quando depois eu soube que o professor Emir Sader se enquadrava na segunda categoria, já era tarde, o debate já tinha acabado. A trapaça intelectual pode ser combatida mediante simples denúncia ao público, mas a trapaça pura e simples é algo que não cabe discutir, algo que requer uma ação punitiva de ordem jurídico-policial, se ela for possível, que no momento não é, porque estando eu aqui nos Estados Unidos, não vou poder processar o cara aí.